Bom dia, vamos começar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Nós estamos no capítulo 7, item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Então vamos começar com uma prece, agradecendo a Deus por tantas bênçãos maravilhosas que temos em nossas vidas, que nós possamos, no dia de hoje, todos os momentos do dia, lembrar de sermos gratos, lembrar de olhar ao nosso redor e observar quantas pessoas gostariam de estar em nosso lugar, quantas pessoas gostariam de viver a vida que nós vivemos, quantas pessoas gostariam de ter os problemas que nós temos e não os que elas têm. Que nós possamos hoje vivenciar situações de forma justa, que a justiça divina esteja presente, e não a justiça dos homens apenas, mas a de Deus, que muitas vezes é incompreensível, mas é a única real e verdadeira justiça a longo prazo. Que assim seja. Então vamos lá, vamos começar aqui a leitura do item 13, capítulo 7. Missão do Homem Inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Não orgulheis do que sabeis. Então, assim, mais uma vez confirmando que não é o intelectualismo, os conhecimentos adquiridos que estão mais para informações acumuladas, né? Isso não significa nada fora dessa vida breve como encarnados. Então, repetindo aqui o que está escrito: não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Então, tipo assim, baixa a bola, né? O recado é baixa a bola. Se Deus vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência... Só até aqui, antes de terminar a frase, nós já temos uma lição, que é: todas as pessoas são capazes de desenvolver inteligência. A questão é terem nascido ou não em meios, em situações que as favorecem. E isso não é por acaso. Então, se em uma encarnação a gente tem a oportunidade de desenvolver a nossa inteligência por causa do meio e das circunstâncias em que nascemos e vivemos, em outra a gente pode muito bem não ter essa experiência. Essa experiência, ou seja, não existe uma pessoa com menos capacidade intelectual do que a outra. O potencial intelectual é do espírito, e os espíritos são iguais, né? Só diferenciando pelo adiantado ou não de que estão na estrada da evolução. Ou seja, alguns estão mais para frente, outros estão mais para trás. Mas a essência do espírito é a mesma. Então, todos têm o potencial da inteligência. A questão é que nesta breve e passageira encarnação, a pessoa pode estar em situação mais favorável para desenvolvê-la ou não. Se Deus vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Então, usar a inteligência, usar a capacidade de desenvolvimento intelectual para o mal é algo extremamente grave. Usar a inteligência para desfavorecer pessoas, para puxar o tapete, para enganar, para construir bomba atômica, né? É algo que vai muito contra a lei de Deus. E isso não vai ficar assim.
né? Nós falamos agora há pouco na prece sobre a justiça divina. Às vezes a gente não consegue enxergá-la. Na maioria das vezes a gente não consegue enxergar a justiça divina. Mas ela existe. E ela não falha. Ela não falha e ela nem tarda. Na nossa visão limitada, que parece que ela está demorando ou que ela nem virá. Mas a nossa medida é de seres humanos encarnados e muito pequenininhos diante da grandiosidade e perfeição de Deus. Nós não somos capazes de enxergar nem Deus, nem sua justiça. Por isso que é necessário fé, porque é através da fé que nós percebemos, entre aspas, Deus. Entender, nós não vamos mesmo, né? Não nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, foi porque ele quis que fizesseis uso dela, da inteligência, para o bem de todos. Esta é uma missão que ele vos dá. Então, ser inteligente não é um privilégio, não é para se sentir melhor que os outros, é uma missão. Às vezes é porque somos mais devedores do que a outra pessoa que tem mais dificuldade. Se é que nós temos menos, né? Essa é uma missão que ele vos dá, ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Então, se nós temos algumas... qualquer pessoa que tenha uma facilidade, seja ela do tamanho que for, com qualquer assunto, isso daí é apenas para que você seja um instrumento de Deus para ajudar quem sabe menos. Só isso. Então é uma missão, é uma tarefa que você está recebendo, não é nada de extraordinário. É simples assim, seja instrumento de Deus para contribuir para a missão, para o desenvolvimento de outras pessoas. Simples assim. Essa é uma missão que ele vos dá ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver a vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Não é desenvolver as inteligências mais atrasadas para ensinar a fazer besteira. É conduzir para ensiná-las a conduzirem-se a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra o que ele deve cavar? Não lhe mostra que ele deve cavar? Então, a enxada na mão de alguém significa o quê? Que a pessoa deve cavar. E que direis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? É isso que fazemos se utilizamos a inteligência para negar a Deus. Então, é como se o nosso chefe, né, tivesse dado uma enxada para você cavar e você pegasse a enxada e se levantasse contra ele. Então, utilizar a inteligência para o mal é o mesmo que um trabalhador que ganhou a enxada para capinar um terreno, jogar essa enxada, levantar a enxada contra o seu chefe. E que diríeis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir seu mestre? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Bom dia, Karina, tudo bem com você? Que bom ter você aqui. A Vilma também, bom dia. Então aqui tá falando a missão do homem inteligente na Terra.
se a pessoa tem a oportunidade de desenvolver a sua inteligência, ela deve usar isso para ajudar outras pessoas a se desenvolverem também. E não para ir contra aquilo que é a lei de Deus, aquilo que é a bondade, que é a justiça. Usar a inteligência para construir coisas más, coisas que prejudicam os seres humanos, seria o mesmo que levantar a enxada contra o chefe, aquele que te deu o trabalho, né? Aquele que te deu o instrumento para você poder trabalhar. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido? Ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, não podemos julgar, mas existe uma tendência de que a pessoa que utilizou mal a inteligência, utilizou contra Deus a ferramenta, o recurso que próprio Deus deu a ela a oportunidade de ter, em outros momentos, em outras encarnações, a pessoa tenha dificuldades, ou de desenvolver a inteligência, ou mesmo questões de alguma debilidade intelectual, seja ela de qual espécie for. Como repetindo, não podemos julgar, achar que sempre que a pessoa tem, assim, levar para o lado pessoal no sentido de, fulano tem dificuldade, então ele deve ter feito isso em outra encarnação. Não cabe a nós pensarmos isso é inútil e desnecessário, perda de tempo e um julgamento que não vai levar a nada, só se levar alguma coisa vai ser alguma coisa ruim. Então não cabe a nós isso. Mas cabe a nós lembrarmos que aquilo que nós não soubermos aproveitar, nós perderemos. Então, se a gente não souber aproveitar a nossa inteligência para o bem, é muito possível que a gente tenha situações aí futuras de perda dessa inteligência. Depois a gente recupera, é claro, né? Deus é Pai, é amor, é vida, é justiça, é puro amor. Se nós somos benevolentes com os nossos filhos físicos, carnais, se nós lhes damos chances, se nós às vezes damos um castigo para ele aprender, mas depois devolvemos, e nos dói mais em nós o castigo do que no próprio filho. Então, para Deus, que é perfeito, que é bom, se com ele seria diferente, ele nos daria punição eterna? Jamais, né? Então, quando algo é tirado de nós, é apenas momentaneamente para um aprendizado, e é necessária essa experiência para o aprendizado. Não é punição, castigo, é simplesmente um não, como nós dizemos nãos para os nossos filhos, para os nossos alunos, para todos aqueles que estão sob nossa liderança de alguma forma. Nós precisamos, se nós amamos, se nós queremos o bem, nós precisamos dizer não. Dizer só sim não é amor. Então nós também vamos receber nãos de Deus, né? Então vamos lá. Ele o será, não há dúvida. Ele o será, né? Expulso do jardim, aquele que utilizou mal a ferramenta. Não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve. Então, as humilhações, as dificuldades que surgem em nossa vida são para nos desenvolver, no sentido de superá-las. Se eu tenho uma dificuldade financeira, não é para eu ficar me lamentando, pensando assim, Deus quis assim. Não, é para eu buscar a superação disso. Se diante de todo o meu esforço, de tudo que eu podia fazer, aquilo continuar, aí sim eu devo me resignar. Mas sempre, em qualquer situação, entender que é necessário ao nosso desenvolvimento e nunca se revoltar contra Deus. Aceitar, é o que está dizendo aqui.
para se curvar diante daquele a quem tudo deve. Se falta alguma coisa para nós, e quantas outras coisas não nos faltam, e nós ficamos concentrados só naquilo que falta, só naquilo que é um problema, só naquilo que é uma dificuldade. Como eu disse na prece no início do nosso estudo de hoje, que nós possamos olhar ao nosso redor e enxergar que, por maiores que sejam os nossos problemas aos nossos olhos, por mais que nós entendamos que estamos com algum problema, com alguma dificuldade séria, quantas pessoas não gostariam de ter os problemas que nós temos e não os que elas têm? De viver a vida que nós vivemos, porque nós temos que olhar para as coisas boas e valorizá-las, porque elas são em número muito maior do que as ruins. Por mais que exista algo ruim, muito, muito, muito ruim, que claro que existem, eu não estou diminuindo a importância, não estou diminuindo a dor, não tô sendo insensível no sentido de achar que não pode sofrer, que a fria no sentido de que não vai sentir dor em relação à perda de alguém, ou em relação a alguma provação muito séria, alguma doença, alguma dificuldade financeira extrema. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que essa dor existe, mas existe também a vida, existe saúde, existe uma casa para morar, existe uma água para tomar, existe um chuveiro quente para tomar banho. Se a gente se concentrar nessas pequenas coisas, pequenas, porém, porém muito numerosas, grande quantidade de coisas boas, a nossa vida melhora bastante, porque as dificuldades continuam existindo, mas a gente não coloca tanto foco nelas e a importância delas diminui um pouco, e com isso diminui também o desespero. Fica uma dor, mas não fica o desespero. Porque a gente não se sente mais abandonado, a gente não se sente mais esquecido. E a gente entende que determinadas situações são necessárias para o nosso desenvolvimento. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se não é ao contrário, né? Então a inteligência, ela te dá oportunidades que te dão mérito, que te dão merecimento para situações boas no futuro. Então ela é uma bênção muito grande. Agora, se ela for mal utilizada, se ela for utilizada contra Deus, contra os filhos de Deus, aí a coisa fica feia no futuro, né? É ao contrário. Se você consegue muitos méritos com as oportunidades que a inteligência te dá, méritos de merecimento de coisas boas no futuro, o contrário também é verdadeiro. Ela também pode trazer o merecimento de coisas ruins, porque nada fica por isso mesmo, vamos dizer assim. Todo o mal que é feito volta para a própria pessoa. E todo o bem também. Não é uma boa notícia? Depende do ponto de vista. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ou seja, se o ser humano ajudasse, né? O ser humano simplesmente ajudasse. A tarefa dos espíritos de nos conscientizar, de nos dar luz, força, percepção, seria fácil. Para fazer a humanidade avançar. Então, se todas as pessoas inteligentes usassem a inteligência para coisa boa, seria fácil a tarefa dos espíritos de fazer a humanidade avançar em evolução. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho. Eu sou mais inteligente, daí a pessoa fica se achando. E de perdição para eles próprios. Perdição, como eu citei aqui, usa a inteligência para construir coisa que destrói o ser humano ao invés de coisa que ajuda o ser humano. Usa a inteligência para se sentir melhor, para se sentir melhor do que os outros, para construir bomba atômica, para enganar, para mentir, para ambições desmedidas. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas outras capacidades. Simples, né? Simples assim. Abusa da inteligência como de todas as suas capacidades.
E, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhes retirar aquilo que ele deu. É isso aí, gente. Esse foi o item Missão do Homem Inteligente na Terra. Foi o item 13, última parte do capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, com isso, nós finalizamos o capítulo 7 e amanhã nós começaremos o capítulo 8. O capítulo 8 é Bem-aventurados os puros de coração. Nós já ultrapassamos o 50º, 50? Nós já tivemos mais de 50 dias de estudo do Evangelho e vocês podem encontrar todos os vídeos gravados no canal do YouTube que eu coloco na descrição do vídeo depois que ele fica gravado no Face. Também está no Face aqui onde vocês estão vendo essa live. Porém, é muito mais difícil encontrar procurando no feed os vídeos. No canal do YouTube você pode verificar lá os títulos, ou você seguir a sequência desde o número 1, ou você olhar pelo título que está em letra maiúscula em cada vídeo, qual é o seu interesse, né? Qual o assunto que você quer assistir. Lá no YouTube só tem os vídeos, então fica bem mais fácil achar do que ficar procurando no feed, tá? Vou colocar o link do canal do YouTube na descrição desse vídeo. Então, vamos finalizar. Agradeço a vocês que estão assistindo, que me dão um estímulo e incentivo para continuar. E vamos então finalizar pedindo a Deus que nos proteja, que nos permita compreender a sua justiça, que nos permita aceitar quando não podemos compreender. E vamos seguir o nosso dia com a certeza de que nos acontece, é permitido acontecer em nossas vidas apenas aquilo que serve ao nosso aprendizado. Que as nossas alegrias sejam mansas, que as nossas alegrias sejam de amor, dedicação a Deus, que as nossas alegrias materiais sejam bem-vindas e sejam aproveitadas com moderação, com inteligência, e que a nossa inteligência sirva a Deus. Que assim seja. Ótimo dia. Obrigada, Karina. Obrigada, Vilma. Um beijão para vocês.